Mais um podcast, mais um pra conta. Delícia! Nossa convidada tem que beber, hein, gente? Brindou, a gente tem que beber. Calma aí que nós vamos falar. Bem-vindos e bem-vindos e bem-vindas. O assunto com essa convidada, primeiro deixa eu falar quem é ela, né, Vanessa? Sim. Vamos lá. Ana Paula Rezende. Ana Paula é formada em psicologia há 14 anos, especialista em saúde mental, terapia cognitivo-comportamental e residência hospitalar. Ela é mestre em psicologia. Ela escreveu um livro chamado Deficiência e Laços Afetivos. Que interfaces atravessam esses encontros? Ela realiza atendimento online, sendo o foco em adultos e terapia de casal. Gente, o tema hoje dessa nossa conversa Polêmico. é polêmico porque está muito perto da gente. A gente tem vivido isso com pessoas do nosso convívio, do nosso ciclo. É sobre mitomaníaco. Uma pessoa mitomaníaca. Sabe o que é isso? Ela vai explicar. Fala aí, Vanessa. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. É um prazer ter Prazer que você volte sempre, inclusive depois para a gente falar sobre casais, terapia de casais, que isso também é bem polêmico, né? Obrigada. Mas hoje o nosso foco aqui é a mitomania. O que seria mitomania? Vamos explicar aqui para a gente poder começar do começo. se blindar, né? Primeiramente, né, a mitomania é um adoecimento psíquico, né? E é um adoecimento psíquico que faz com que a pessoa tenha vamos dizer, uma compulsão, né, por criar histórias, né, que são fantasias diante da realidade em si, né? E aí o que acontece? Por vezes, esses diferentes discursos que elas apresentam, né, tem conotações que são muito assim, parecidas com as coisas do nosso cotidiano e são muito difíceis de serem identificadas e por vezes são mais discrepantes, são aquelas coisas mais bizarras. Exato. Que a gente consegue perceber de cara assim que não bate ali, que não faz bate com sentido, cré, né? não faz sentido, não tem nexo. E aí é mais fácil de detectar. E isso também faz diferença na condução do tratamento. Né? Mas assim, é um falseamento da realidade, né? E tem pessoas que fazem isso em função de uma carência, de uma debilidade na questão da sua própria vida, em função dela com o mundo, com as carências dela. Frustrações. Frustrações. Tá. Carências, dificuldade de lidar com a realidade, né? Uma falta de caráter aí, cabe? Aí tem o outro lado, que eu vou sinalizar, que é a questão de quando isso se trata de uma comorbidade diante de um transtorno de personalidade conhecido como antissocial, o famoso sociopata. Sim. Então também tem esse perfil. Ou seja, também tem pessoas que têm a mitomania dentro de um transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso que as pessoas falam que é o psicopata, mas que o termo correto pela psicopatologia é o sociopata. Super interessante. O sociopata, Então, ele interage menos do que o psicopata com a sociedade. Seria isso? Não, é Ou porque não? O termo, a psicopatia, pelo estudo no campo da psicopatologia, né, se fala de transtornos psíquicos. Então, psicopatia seria, na verdade, um transtorno ligado ao campo do psicológico, do psíquico. Por que, na verdade, isso acabou criando um termo, assim, comum das pessoas falarem assim, psicopata, psicopata. Mas esse termo, tecnicamente, ele está errado. Porque quando se fala em psicopatia, eu falo de uma doença ligada ao campo do psíquico. Quando eu falo sociopatia, eu estou falando especificamente do transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso sociopata, que é aquele que não tem a questão do crivo da moralidade. Digamos, da moralidade, da questão de se ver na sociedade assim, ele
ele rompe com as regras, ele não tem a questão de o sentimento de culpa, ele infringe as regras. Não tem pudor, né? Não tem pudor. É aquela pessoa que faz as maldades e não tem sentimento de culpa diante do que faz. Tipo, mente que nem sente. Eu ia falar isso agora. Mente que nem sente. Muitas vezes está dentro desse transtorno Então, todo também. sociopata é mitomaníaco? Todo sociopata é mitomaníaco? Eu diria que não. Eu Não. acho que há casos em que a mitomania pode estar presente dentro do transtorno, Entendi. mas que não necessariamente toda pessoa que se encontra dentro desse transtorno vai apresentar essa comorbidade. Mas nem todo também mitomaníaco é sociopata. Exatamente, nem todo Então, maníaco entendi. é. É bem Porque- complexo, né? porque- Porque tá tudo muito ali, né, na... Porque tem alguns que não usam da mitomania como uma fé. Entendi. No caso que a gente está vivendo o negócio, usa de má fé. É. Quando usa, né? Porque, na verdade, a mitomania é um processo de adoecimento psíquico, mas consciente. A pessoa sabe que tá mentindo. Sim, sabe. Entendeu? Tô Ela sabe. maluca ou... E ela acredita na sua própria mentira, Mentira. como uma verdade absoluta, né? Depende. Pros outros, no Depende. caso. Ela passa. Ou vende aquilo, esse produto. Ela vende esse produto. Porque quando ela passa a acreditar que. Ela acha que não vai ser desmascarada? É uma verdade, a gente entraria no campo do delírio. Sim. Tá, mas tudo é muito pode tênue, né? acontecer também da pessoa, ela mentir descaradamente sobre uma situação, mas ela acreditar que ela não vai ser descoberta. O mitomaníaco, ele acredita que ele não vai ser descoberto ou não? Ele fica tenso, ai meu Deus, alguém pode descobrir que eu tô mentindo. Por vezes, eles evitam, né, falar da própria Sobre o do assunto. trabalho, do própria rede de comunicação, assim, por exemplo, residencial, não gosta de falar onde mora, não gosta de dar muitas informações sobre Informações, si para não ser pego. Mas Entendeu? adora saber das informações dos outros. Exatamente. Até para poder, como é que vai Pra chegar, né? Articular o... Porque, na verdade, Manipular, né? a mitomania, ela... O que acontece? A pessoa, ela articula tão bem esse discurso, né, de uma inverdade, né, Uhum. que passa a ser vista como verdade para o público, para as pessoas ao seu redor, que essa articulação, ela acaba sendo muito bem estruturada e as pessoas se enganam. Geralmente elas são aquelas pessoas travestidas de uma bondade, travestidas Sim, de uma uma boa fé. uma boa fé, uma face delicada, de repente Ajudadora. ajudadora, Sim. de chegar sempre com aquela De ser um finesse, herói. de ser o Ele tem a necessidade herói, de ser um herói. Porque de tem sempre aí- podendo ajudar, né? Porque Então, tem aí atrelado baixa autoestima. sim, Ah, tem. Nesse caso, tem. porque, né? É um assunto que mexe com a gente demais, né? Porque é engraçado que na psicologia em si é tudo assim, uma linha muito tênue, né? De um transtorno para outro, para uma condição Sim. ou não, né? E tá tudo muito ali interligado, né? Muito pode se perto, né? confundir também. E pode Sim. confundir, né? Inclusive, sim. até para de repente um diagnóstico terapêutico, às vezes é bem difícil, né? Sim, sim, é verdade, né? Que leva algum tempo, às Eu, vezes. inclusive, já tive um caso de atender uma pessoa assim. Uhum. Íamos né? perguntar aqui. Muito E disse bom, que né? enganou a terapeuta há tempos. Então, peraí, vamos seguir aqui uma parte para a gente poder chegar aí. Tá. Vamos lá, peraí. Por que você acredita que as pessoas realizam isso? Tá, Ou praticam, né? tá. Vamos lá. Primeira coisa, baixa tolerância à frustração. Isso é uma coisa que é, assim, muito presente na vida das pessoas. É a questão de não conseguir lidar com as frustrações, Uhum. com os nãos da vida, né? Uhum. A gente vive numa sociedade também que vende, né, um perfil de vida, um estilo de vida, um estilo de como se deve trabalhar, como se deve se relacionar. Os protocolos, como né? se O deve Instagram da viver, vida, né? né? Uma vida, por vezes, de luxo, por vezes de perfeição, que não existe por trás das câmeras, né? E que, na verdade, muitas pessoas querem alcançar isso. Querem ser pertencentes. E para esse pertencimento, por vezes, elas mentem. Porque elas precisam estar
né, próximas desse mundo, elas precisam estar próximas dessas pessoas, elas querem compartilhar desse universo ao qual elas talvez elas não tinham, né, esse pertencimento, esse envolvimento. Então é uma procura cada vez mais por essa necessidade, essa questão que eu digo até de uma falta, né? Porque nós inerentemente somos seres faltantes. Sim. Mas a falta é que nos move. É a falta que faz com que a gente se movimente para a vida, Vai caçar, para né? poder a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Só que tem gente que não consegue lidar com isso. Não consegue lidar com a falta e, ao mesmo tempo, lutar em busca de ideais. Então, ela acaba o quê? Entrando numa via de uma criação, né? De ideias, de conteúdos, Buscando de uma atalhos, personalidade que, por vezes, não é ela. Vai buscando atalhos, né? Atalhos É. para tentar preencher esse vazio. Gente, é complicado isso, porque aí Agora. você está falando e eu tô assim, eu percebo que conversa muito com a questão do narcisismo também, né? Sim, sim. Conversa muito, né? Exatamente. Dentro dessa questão aí do pertencimento, da frustração. Muito. Porque o narcisista fora de casa é uma pessoa maravilhosa, pessoa que todo mundo Aham. quer. Por isso que quando tem um bomb love lá, a pessoa fica viciada naquilo porque só tem coisa boa. E se apega àquela primeira imagem, né? Sim, Isso é uma Mania é uma doença, né, doença. Paula? sim. Ou é um transtorno? É uma doença. É uma doença, então tem cura. Tem cura no sentido de ter, assim, a questão de um acompanhamento contínuo, porque é como uma compulsão, a pessoa está passível de recaídas com muita facilidade. Então entra bem no lugar do vício, né? É o mesmo lugar do vício. É um vício. É o vício. É o vício É um da vício por mentira. mentiras. É muito complicado, né? Sim. Eu acho muito interessante essa questão da psicologia em si por isso, porque todos os transtornos, as questões, doenças psíquicas, elas se conversam muito. E aí, por exemplo, o narcisista, todo narcisista é mitomaníaco, né? Isso daí, de certo modo, sim. Porque, História isso aí sobre sim. ele, né? Vende ego uma imagem. É uma questão aí. Tem um ego que, na verdade, que ele quer mostrar que não tem, né? Que lá no exatamente. fundo não é. Então, assim, realmente conversa muito, né? Por isso que eu falo até que são comorbidades. Ou Sim. seja, é uma característica, um sintoma que é secundário a um sintoma Dentro de algum principal. transtorno. Entendeu? Então, a mitomania pode ser uma comorbidade dentro do transtorno de personalidade antissocial, dentro do transtorno narcísico. Tudo que a pessoa diz ser nesta situação é tudo mentira. E a gente tem alguns outros casos, né, de algumas outras pessoas também que mentem, assim, um termo chulo falar, mas realmente mentem que nem sentem. É desta forma. Então, Aí entraria o antissocial. Sim, exatamente. Ele não sente. não sente. Exatamente. E fala assim com um, que fala com um, não fala com o outro, porque não E pode tem bater. manipulação, entra manipulação Sim. também, de alguma maneira, né? Sim. Porque vai precisar jogar uma pessoa contra a outra, vai precisar de pessoas para defender. Para articular, Articular, né, essa né? verdade aí, essa fantasia. Precisa de cúmplices. Ela precisa muitas vezes, não Eu necessariamente. acho que são Ela- peças, né? Ela precisa articular muito bem a historinha para casar com todo mundo que está envolvido ali. É. Né? Ai, Então, gente, que assim, cansativo, né? então, Ih, só no você trabalho. precisa Cansada. não Entrei no estressa. quarto aí pra eu comer um biscoitinho doce que eu já fiquei tensa. Ela nem não gosta de relatar questões, por exemplo, de sua família, questões da sua casa, da sua residência, Intimidade, né? Do seu trabalho, porque ela quer estruturar uma história. Senão vai dar mais Né? trabalho ainda para poder articular a questão. Exatamente, entendeu? Eu não sei se vocês conhecem, tem uma série que fala sobre relacionamentos, fala sobre relacionamentos abusivos, e aí entra a mitomania de cara para esse relacionamento, que é o Dirty John. Não sei Nunca se vi. vocês- Ah, sim, ele casa, o problema é o homem. Isso. Aham, eu vi. Então, Eu não Dirty vi. John é um exemplo disso. De um cara. Anota aí que pra mim que eu vou ver. Ela é médica, a esposa? Ela é médica. Ela é médica, vi? Eu tava vendo a série Você, que também trabalha muito essas questões aí dos Olha, transtornos, essa né? é impressionante, maravilhosa. Você A série Você me deu vários gatilhos. Eu falei assim, gente, que isso? assiste essa. Esquece você.
Não, você não sou eu, não. Você é a série. Não, a série. Esquece a série, você Assim, vai nessa. Anota aí pra mim que eu vou esquecer. Impressionante. Então, assim, como você vê como a sociedade contemporânea se encontra diante desse fato, assim? Porque a gente hoje tá agarrada nisso aqui, né? Sim. As pessoas, como você falou aí, querem mostrar uma vida que não tem, Exatamente. quer trabalhar a comparação. E isso daí, você acha que a questão da rede social aguçou mais isso? Com certeza. Ou trouxe mais à tona as pessoas que já eram? Ou acabou abrindo o leque maior para as pessoas se tornarem? Eu acho que havia isso, obviamente, antes, né? Até porque isso já é registrado, né? Nos livros Científicos, né? Científicos. Mas isso aguçou, sem dúvida alguma, né? Porque vende uma imagem de perfeição. Hoje, você, para buscar um relacionamento, é uma vitrine virtual. Sim, Você escolhe, como se cardápio. você fosse escolher um sapato, É. né? Hoje, os sites de relacionamentos, né, são uma grande vitrine. Aí, Nunca entrei, né? gente. Não sei nem como funciona, graças a Deus. Olha, eu entrei e deu certo. Eu não, Inclusive, nunca casei. entrei. Pior que a pessoa que tá me falando isso, que um monte de gente casou, gente. Eu nunca entrei, não sei como. Acho que eu vou entrar então, hein? Deu certo, mas demorou. É. E encontrei alguns mitomaníacos. E você tá casada há quanto tempo? Tem 3 anos. Ah, que legal, que legal. Mas 5 ao total. Ah, que bom, né? Já passou o tempo já de descobrir, né? Já passou. Já fica calçada. A gente vai ficando, né? Clínica, a gente já fica calçada. Verdade, a gente vai ficando, né? verdade. Ainda mais com esse olhar clínico, Mas né? eu vou te falar, eu fico vendo muitas vezes esses casos de investigação policiais, muitas médicas, psicólogas, psiquiatras caem nesses golpes, assim, desses O golpistas. filme, Golpista do o Tinder. filme que você indicou. Então, assim, e muitas profissionais, juízas, mulheres que realmente trabalham. Pessoas caem, bem-sucedidas. que caem nessa questão. E não só financeiramente, a gente está falando de inteligência mesmo. Não, a gente está falando de financeira, a gente está falando de pessoas esclarecidas, pessoas que realmente. Quando eu penso na palavra bem-sucedida, eu falo assim, que harmonicamente conseguiu ter uma estabilidade na em vida, tudo. né? Emocionalmente, Sim, exatamente. financeiramente, socialmente, né? Sim. Eu vejo E por algum, um equilíbrio, e por né? algum momento que todos nós, né, os seres humanos, temos aqueles momentos de carência. Sim, E aí que pode ser que seja abertura para isso, seja para qualquer tipo de relação. sim, Às exatamente. vezes, a gente é um ser relacional, a gente tem necessidade de desabafar, de falar, mulher, então é uma coisa horrorosa. Aham. E a gente, às vezes, vai querer falar e acha que é pessoa amiga, Aham. e aí dá de cara com a mito dessa aí, desse. E aí, a casa cai, né? Ana Paula, como é possível acompanhar casos assim em terapia? Então, como eu mencionei, quando a pessoa, ela, em algum momento, consegue sair daquele ritmo de mentiras e por algumas frações ter algumas questões assim vinculadas à conscientização, né, de que faz mentira de fato, de que realiza mentiras, de que pratica isso, fica mais fácil o tratamento, obviamente. Como Claro. o exemplo que eu dei da jovem com a Brigitte, Sim. né? Quando não, já fica complicado, né? E aí, às vezes, por vezes, não consegue ser nem tratado, ou tem intervenção familiar, ou de amigos, enfim, para tentar essa ajuda. Né? Mas o que a gente busca, né? É fazer o quê? Ajudar essa pessoa a compreender a realidade nua e crua, tal como ela é. Né? E trabalhar a questão do funcionamento psicológico dela, traçar um trabalho de autoestima e autoconfiança, né? Porque por vezes ela faz isso para preencher esses vazios dela, né? Como eu dei o exemplo, a jovem era totalmente reprimida e passava como se ela tivesse uma vida completamente harmônica, feliz, bem sucedida eroticamente. Porque era uma fantasia. E nunca beija na boca. E aí, quando ela foi ver isso, de fato, ela se deparou ali com o que a gente chama do real. O espelho, a né? Questão Reflexo do espelho. De como que eu vou lidar agora quando a realidade em si é nua e crua na minha frente. Né? Então, assim, o que a gente propõe? É minimizar as angústias, trabalhar as frustrações, trabalhar a questão do autoconhecimento, a autoestima da pessoa, fazer um trabalho psicológico, né, no sentido também de ir trabalhando as minimizações dessas mentiras, porque isso daí vai permanecer, e aí a gente vai meio que tentando trabalhar a questão de como
diminuir isso, como ela rever isso, como ela tentar reconstruir um discurso que não seja na base da mentira, que fale sobre ela, que ela possa se expor gradativamente, entretanto, sem ser pela via da mentira, para ela sair dessa compulsão. Sim. Entendeu? Tal como é a compulsão por vícios por compras, álcool, drogas, medicamentos, né? As famosas pílulas da felicidade, os antidepressivos, e aí vai. Gente, muito interessante. E como assim, uma outra perguntinha, como que faz as pessoas teoricamente normais, porque de perto ninguém é, né? Mas vamos lá, as pessoas teoricamente normais conviver com esse tipo de pessoa, como é que faz? Como é que ela se blinda? Ó, eu ia dar uma dica que não psicológica. Não, eu então- ia falar sai fora. Não, você pode ser você também, você pode ser. Não, você pode falar dar o seguinte, sugestão. agora quem vai falar não é a psicóloga psicóloga, Paula. A Ana Paula faria, sai fora, entendeu? Mas como psicóloga, a primeira coisa que eu indico, não confronta. Mandar pra você. Não confronta o tempo todo, porque assim, você não vai fazer com que a pessoa caia na realidade ou, né? Entenda isso. Porque você tem que se blindar de que jeito? Se Caindo você já fora. percebeu, se você percebeu, mas vamos dizer que é uma pessoa do seu vínculo ali importante, Pode ser né? familiar, Que um inclusive, familiar, Claro. né? E tudo mais. O que você vai fazer? Você vai tentar não alimentar isso, mas não confrontar, né? E se você sabe que a pessoa está fazendo acompanhamento terapêutico, essas coisas assim, eu acho muito importante também ter um diálogo franco com a pessoa. De chegar e falar assim, olha, eu tô percebendo que você tá falando isso, assim. Eu não entendi muito bem como isso tá funcionando. Será que é dessa forma mesmo? Então eu tô falando com um certo manejo, mas não com confrontamento. Entendi. Entende? Porque senão cria uma certa irritabilidade, uma certa... A questão dela se deparar novamente com a frustração, né? A baixa tolerância à frustração, a questão de também, assim, lidar com as carências dela, e aí volta todo o histórico de novo. É aquela coisa, Aí uma hora a máscara vai cair, né? Porque as pessoas que estão em volta, às vezes, querem provar. Querem falar, mas essa pessoa não é assim, gente. E acaba enganando, manipulando. E de repente, quem começa a ter essa percepção melhor, quem já conseguiu enxergar, tem a tendência, às vezes, a querer provar para as outras que. E aí sai como errado, né? Sim, Sai como errado, por Porque quê? a outra tem todo um lado maravilhoso, fofinho. Princesa Disney, né? Mas, assim, a gente acaba trazendo vários convidados aqui, a gente acaba sempre caindo no mesmo poço. Em todos os âmbitos do tema que a gente traz aqui, a gente traz a questão psicológica, e dentro da questão psicológica, seja lá na violência, seja ela na mitomania, seja ela numa outra... Sempre tem a questão de um transtorno de alguém. Ou é um narcisista que conviveu com um narcisista, ou um sociopata, ou isso ou aquilo. E eu fico pensando, gente, realmente a nossa sociedade está muito transtornada. Sim. E esses transtornos aí a gente fala, sempre existiram, lógico. Hoje tem uma lupa em cima e que a gente consegue dar nome, né? Porque antigamente a gente dizia o jeito dele. É o jeito dela. É assim mentiroso mesmo. Mentiroso, 71. Era o famoso 171, né? E as pessoas levavam até na maciota, na brincadeira, porque acostumava com aquilo. Só que assim, até começar a adoecer as outras pessoas. Sim, e como tá tudo hoje muito na rapidez, tudo tá muito a ferro e fogo, as pessoas realmente estão sendo adoecidas por outras que já são completamente doentes. Exatamente. E que eu fico muito com medo de falar doente, porque eu fico nesse negócio de transtorno. A gente não pode, inclusive, falar isso. E doente também diz que agora é artigo de não sei de que, não pode chamar a pessoa de doente. Então, mas também os transtornos não são conhecidos como doença, né? São transtornos, não é isso? Todo do podcast tá falando isso pra gente ser cancelado. Cancela a gente não. A gente ainda não tem assim, um negócio certo pra falar. E as doenças, não, é porque eu estudo sobre isso, até porque, né, sobrevivia. E as doenças que você acabou dizendo que sejam uma coisa secundária aos transtornos,
né? Tem muitos sintomas. Muitos sintomas, né? Que são secundários a vários. Olha, É um assunto muito a vasto, gente né? Eu adoro falar sobre poderia, psicologia. Eu gosto de falar sobre psicologia. Inclusive, acho que eu vou fazer, mas eu não vou ser essa psicóloga. eu tranquei a faculdade de psicologia. Foi muito... Eu vou ser a psicóloga que bate na mesa. Acho que eu vou perder o meu... você... Vou falar, minha filha, olha o seguinte, você é mitomaníaca, você tá entendendo? Você é mentirosa. eu não posso ter... Mas às vezes, a gente Não é preciso falar? A gente precisa Então, eu não posso ter uma parede de não. chapisco atrás de mim, porque eu vou querer esfregar a cara da pessoa mitomaníaca no chapisco. Não, isso eu não vou falar. Você é mentirosa. O nome pra isso é mentirosa. Então, imagina, o conselho lá vai fazer o que comigo? Não sei, eu tenho que pensar. Vai suspender, né? Que vou ter vários assim... Se acalma, irmã, se acalma que essa semana você já sua cota de entendeu? Vamos jejuar, hein? Vamos jejuar. Eu quero que a Ana Paula fale um pouquinho do livro dela. Livro Fala, interessante. que aí a gente encerra com esse assunto maravilhoso, porque escrever um livro é sempre algo muito maravilhoso, é como se fosse um filho, né, Ana Paula? sou apaixonada. É meu filhinho. Eu já escrevi um outro capítulo de um livro, mas foi de literatura brasileira, né? Que falava sobre reflexões sobre amanhã, né? E esse é Crônicas da Manhã, é um livro que eu fiz só uma participação. Poesia? De literatura brasileira. Legal. Agora, esse aqui foi o meu filhinho que saiu da minha dissertação de mestrado. Que legal. Né? E se tornou um livro porque me procuraram, né, de a editora Dialética, né, que é a editora que, inclusive, é onde encontra-se o meu livro. Onde fica? Só online? Online. Tá. E o que eu venho trazendo com essa questão, né? Primeiro, quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência e uma outra pessoa que não tem deficiência na rua, como um casal, o que isso gera? Desconforto? Curiosidade? Como essa dinâmica funciona? Primeira coisa que a gente para pensar. Como que funciona a relação de uma pessoa com deficiência com uma que não tem deficiência? Sim. Né? Segundo, como que a pessoa com deficiência, ela pode ser vista como um ser desejável e não a título de pena e nem a título de ser falho, porque temos uma sociedade tão opressora. Falo também a respeito da sexualidade da pessoa com deficiência, né, a importância disso ser validado, que muitas vezes a sexualidade ela é infantilizada ou negada pela família, inclusive. A gente vê muito isso com síndrome de Down, né? Sim, exatamente, né? Como se não pudesse se relacionar. Sim. E aí eu falo também do papel do cuidado, que ele é permeado nessas relações, né? E muito papel feminino. Como papel feminino é, primeiramente, o mais, né, encontrado como cuidadores, né, de pessoas com deficiência. Sim. E aí, no caso, né, por que só a mulher? Uhum. Né? Então, eu abordo isso a partir de 2 posicionamentos. Um como pesquisadora, né, no campo da psicologia, e um como uma experiência pessoal de vida, ao lado de um tio com deficiência intelectual, que viveu comigo ao longo de até os meus 27 anos, hoje ele é falecido, que me inspira a estudar sobre o campo da deficiência, né? E aí eu escrevi esse livro, né, que aborda todas essas questões e faz a gente repensar, né, do porquê desse incômodo, do porquê essa questão da deficiência ser tão oprimida na sociedade, por que a questão dos relacionamentos não poderem existir entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Sim. Né? A questão, eu trago relatos, inclusive, de casais aqui que uma das pessoas não é deficiente e ela relata como que é essa experiência do cuidado que atravessa a relação, inevitavelmente, né? E o cuidado, ele faz parte da nossa vida como um todo, né? Na infância, em qualquer no relação, envelhecimento, né? Então, porque também não seria nesse quesito da nossa vida, né? E então eu falo sobre essas questões, né, de relacionamentos e a deficiência, né, que é um dos campos de estudo meu na área aí como um posicionamento político e um posicionamento como pesquisadora. Muito Parabéns, interessante, Ana muito Paula. interessante. Muito interessante É um mesmo. assunto realmente que merece ser abordado. Qual é o título, o nome do livro? Fala pra gente. Deficiência e laços afetivos, que interfaces atravessam esses encontros. Vocês encontram aí na editora Dialética, né, online,
Ana Paula Rezende. Muito bem, adoramos, de verdade. Muito obrigada. Gente, ó, vamos finalizar aqui. Quero deixar um beijinho pra Domani, que tá me vestindo. Eu pra Miss cinto. Modas. As semi-joias. Mariana Ibrahim. Mariana Ibrahim. Ibrahim. Tá no Instagram. Sim, Instagram. A gente vai tá deixar tudo aqui. Tudo aqui registradinho pra vocês. O Instagram da doutora Ana Paula. Vem com a gente, se inscreve no canal, dá um like, fica assistindo. Se não der para ficar no celular, coloca na televisão, no YouTube, Spotify. Isso, no carro. Que o negócio tá andando, tá? Beijinho, eu quero deixar uma palavra aqui no final sobre esse todo assunto que a gente falou aqui. E a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para qualquer assunto. E para esse nosso assunto de hoje, lá em João 8,32 vai dizer assim, ó, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o que nos aprisiona é mentira, mas a verdade ela liberta, seja ela em qualquer ângulo que você possa imaginar. Né? Seja verdadeiro, porque ser sombra de uma verdade deve ser muito difícil, deve ser muito ruim, né? Você realmente tem que ficar carregando um peso de ser quem você não é. Deve ser doído demais, né? Exatamente. Deve ser muito ruim. E assim a gente termina. Deus te abençoe. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Volte sempre. Obrigada. A gente tem vários assuntos aí, ó. Isso aí, ó. E tchau, tchau. Um beijo, obrigada. gente. Beijo, tchau. Saúde pra Segue todos lá, vocês. hein? Quem Se age inscreva no pode. canal. Tchau, tchau.